Nós estamos na igreja vivendo agora um momento muito forte, né? Esse tempo agora que a gente vive é um tempo especial. Se chama? A Quaresma é um tempo muito forte, é um tempo litúrgico forte, porque, na verdade, para nós é um tempo precioso. É um tempo de bênçãos. É um tempo que nos faz voltar para nós. Então, é um tempo de uma riqueza, que eu não posso fechar os olhos. Na verdade, a gente vai já iniciamos um retiro espiritual de 40 dias. Isso que é Quaresma. É um retiro espiritual, porque nós estamos nos preparando para viver das coisas mais importantes, um dos mistérios mais importantes da nossa vida, que é o mistério da nossa redenção. Nós não podemos passar por esse tempo como qualquer outro tempo. Eu preciso pensar naquilo que Ele fez por mim. Nenhum de nós tem direito, teria qualidades, teria méritos para ganhar a vida eterna. Pode imaginar o que significa isso? Obrigada. Nenhum de nós tem mérito para isso. Imagina Jesus, aquele que o mundo os céus, nenhum lugar poderia conter, aceita vir a um útero de uma mulher, de uma virgem que foi preparada para recebê-lo. Vem no escondimento, vem na humildade, caminha, vem cá para nos revelar quem somos, filhos de Deus. E Ele vem nos redimir, Ele vem nos salvar, Ele vem nos tirar do reino das trevas para o reino de luz. Ele vem nos buscar. Então Ele paga o nosso resgate, sofre por cada um de nós. A nossa indiferença diante disso, isso não pode existir. Então nós vamos para um dos maiores mistérios. Qual que é o centro da nossa fé? Qual que é o centro da nossa fé? A ressurreição de Jesus. Se Jesus não tivesse ressuscitado, está fazendo o que aqui? Ok? Então a última palavra da nossa vida não é morte, é ressurreição. Mas nós só podemos afirmar isso por causa que Ele passou por tudo isso, por cada um de nós, e nos deu direito a algo que se chama vida eterna. Então, quando a gente vai trabalhar a Quaresma é esse caminho, onde eu preciso voltar. E Joel, então, fala para nós, lá no capítulo 2, convertei-vos, retornai a mim de todo o vosso coração. Você vai falar, mas eu já sou convertida eu aqui na igreja. Na verdade, o convite é pessoal. É para cada um de nós. Guarde uma coisa. Quando a gente foi criado por Deus, nós fomos convocados a estar na presença dEle, ok? Ele te criou, você chegou diante dEle e fala, benção, pai. Você foi criada por Ele, você está na presença dEle. Cada fase da sua vida que você toma uma nova consciência, um novo despertar. Então a Quaresma é uma provocação. Eu estou provocando vocês. É uma provocação para que você reveja o seu caminho. Então cada vez que você é convocada a estar diante dEle novamente, cada vez que você faz a opção por uma nova conversão, você é convocada a estar diante dEle. Então hoje nós estamos sendo convocadas de novo a estar diante dEle, para que Ele te olhe e pergunte, onde estás? Onde você está no seu caminho espiritual? Até onde você já caminhou? Até onde você já andou? Então por isso que é um convite que te provoca para que você possa aprofundar o seu caminho espiritual. Não podemos continuar vivendo na superfície que a gente vive. Então o convite à conversão não é uma conversão superficial ou transitória. Não, é definitivo. E esse agora nós damos um passo a mais e depois um outro a mais, para que cada vez mais a gente siga Jesus e esteja nos passos dele. Andar com Jesus não é uma brincadeira, é uma opção. É uma decisão de todos os dias. Porque quando eu faço a opção por Ele, a primeira coisa que o mundo vai me cobrar, nós vamos passar, o que Jesus passou domingo passado, que nós celebramos, que foram as tentações. Onde o mundo vai te cobrar pelo você ter, né? A questão material, a questão do poder, aquelas questões que hoje nós estamos num mundo que todo mundo tem opinião, mas argumento só tem quem tem embasamento. Opinião que todo mundo pode ter. Então vocês imaginam que nós estamos num mundo onde todo mundo quer like, quer ser famoso, mas não é essa a meta para andar com Deus.
O caminho é outro. Então, quando fala filó, já estou convertido, eu queria convidar vocês a ler duas coisas. A primeira estava na leitura de segunda-feira. Gostaria muito que vocês anotassem isso, para vocês meditarem isso. Foi a primeira leitura de segunda-feira, do dia 23. Está no livro de Levítico. Quando Deus Pai fala com Moisés assim. Moisés, fala para a comunidade dos filhos de Israel. Sede santos, porque eu, o vosso Senhor, sou santo. E é tão interessante que a gente entende a santidade de uma forma muito errada. Eu dependendo da minha profissão, então se você é decorador, arquiteto, médico, engenheiro, seja o que você optou por ser, você não pode dar isso para o seu filho, ok? Você não pode fazer seu filho ser isso, você pode orientar, mas você não dá para o seu filho essa profissão, a não ser que ele caminhe nesse sentido. Quando a gente foi batizado, a gente recebeu de Deus a santidade. Santidade é dom. Só que nós guardamos ela, escondemos ela. E a gente não trabalha isso. Sede santos porque eu sou santo. Então nós precisamos de pensar nisso aqui. É cada frase que ele fala, não furteis, nem digais mentira, nem vos enganeis uns aos outros. E Tiago fala, se você é cristão, está dentro da igreja, mas fala mal de alguém, eu lamento, mas você não é cristão. Compreendem quando eu falo de uma conversão mais profunda? Eu estou falando de uma mudança radical de vida. Eu estou falando que nós precisamos de verdade de viver as coisas de Deus. Então quando a gente fala, vou fazer jejum de quê? Que é uma das armas que a igreja nos confere. Não faça jejum só de comida, como diz o Papa. A questão não é o que entra, é o que sai. Então faça jejum das suas palavras mais ríspidas, das más intenções, da maldade que está na língua, da maldade dos pensamentos, dos sentimentos. Vão fazer de verdade uma purificação. De verdade vão pegar, porque Deus ele tem um poder não só regenerador. Fala com ele, Senhor, eu quero um novo coração. Não quero um reparo, eu quero que o Senhor me dê um coração novo. Eu quero de verdade ser cristã, porque às vezes nós somos o único evangelho que o povo ainda lê. No mundo onde ninguém conhece mais a palavra. Então, quero que vocês leiam o Levítico todo, que ele fala, não jureis falso por meu nome. O dia inteiro o povo fala, juro por Deus. Nós perdemos a dimensão do temor. Profanando o nome do Senhor teu Deus, ele fala, eu sou o Senhor. Não pratiques extorsão, não explores o teu próximo. Nem pratiques extorsão contra ele. Não retenhas contigo a diária do assalariado até o dia seguinte. Gente, essas coisas são tão sérias, mas tão sérias. Porque fala, não, filho, não roubo, que é um dos mandamentos da lei de Deus. Mas se você não paga o seu funcionário direito, ou não faça as coisas como Jesus falou, você está pecando contra o mandamento. Então é por isso quando ele fala, volta para mim, converte o teu coração, eu quero que vocês leiam Levítico. Levítico 19. Capítulo 19, versículo de 1 a 2 e depois de 11 a 18. Leiam e pensem na sua vida diante do Levítico. Aonde cada coisa que ele fala, eu sou o Senhor. Não cometas injustiça, não sejas maldizente, não conspires, não calunie, não fale mal de ninguém. Não fale, guarda a língua, como diz Tiago. E depois a outra coisa que eu quero que vocês leiam é a carta de Tiago. Como diz Tiago, se você não é capaz de refrear sua língua, você não é capaz de domar seu corpo. Essas coisas são reais, gente. Não podemos fingir que somos cristãos. De verdade, nós temos que transparecer o amor e a bondade de um Deus. O nosso comportamento, ele é uma coisa muito séria. Porque eu revelo pelas minhas atitudes o Deus que eu creio. Então eu não posso ser um aqui dentro da igreja e o outro ali na esquina, ok? Preste atenção nisso. A riqueza da leitura para nós, ela é muito séria. Não tenhas no coração ódio contra o teu irmão. Não procures vingança, não guardes rancor. Ama teu próximo como a ti mesmo. Eu sou o Senhor. Eu acho que a gente se prepara muito mal para a única coisa certa que nós temos na vida. Qual é? Qual é, gente? O que vai acontecer no momento que eu acabar de olhar alguém olhar meu coração e falar assim, morreu, o que vai acontecer? Naquele momento eu estou aonde? Diante dele. Nós vamos apresentar a nossa vida. A gente brinca com isso. Essa era a coisa mais séria que eu tenho que me preocupar, é como é que eu vou chegar lá. E Jesus fala assim, sabe por que vocês não preocupam com a sua alma? Ele fala, porque vocês não a veem.
Então a quaresma é esse período que eu estou aqui provocando vocês. Que quando Joel fala, que Deus Pai fala, volta para mim de todo o vosso coração, você fala, meu vizinho está precisando de conversão. Não, sou eu mesmo que estou precisando de conversão. A conversão é para mim, o chamado de Deus é para mim. Hoje, agora, convertei-vos. Isso é um processo, porque a conversão é lenta. Por que ela é lenta? Porque ela não depende de mim somente. A conversão é dom de Deus. Só Deus nos converte. Por mais esforço que eu faça, eu não consigo. Porque a nossa vida espiritual é o encontro da liberdade com a graça. Então eu tenho que falar com Jesus, Senhor, eu quero me converter. Eu quero de verdade ter um coração que o Senhor possa habitar. Eu quero de verdade ser morada. Então me ajuda. Então o encontro você pediu é a liberdade, você pediu. E a graça que te permite fazer isso. Me ajuda a fazer um jejum que agrade o Senhor. Não é deixar de fumar, deixar de comer carne, não é de bobagem. Largar de fumar é bom para você. Largar de comer carne só vai ter sentido se você pegar tudo que você ia comer e levar para os asilos, para os orfanatos. Aí pode agradar o coração de Deus. Fora isso, não. Para de fingir para você mesmo que está no caminho. As coisas não são brincadeiras. De Deus não se zomba. Prestem atenção. Em vez da gente ficar preocupado na semana, no tempo da quaresma, saber aonde vamos passar a Semana Santa. Semana Santa é aqui dentro da igreja de joelho. Por ter direito à eternidade. É de joelho, não é para passear não. Cristão não passeia na Semana Santa não. Passeia só para a igreja, para morar aqui dentro da igreja. E não vamos pagar a Deus o que Ele fez por nós. Então quando a igreja me dá a oração, ela te convida, reze mais. Volte na oração, leia a palavra de Deus e se alimente disso. Não reze uma Ave Maria, acha que já está bom, que rezou muito. Se coloque diante dele, aquilo que ele ensina, fecha a porta do teu quarto e se rasga diante de Deus. Jesus teve 2 momentos tão fortes de oração, que foi lá no deserto, quando ele rezou 40 dias, e aonde ele estava diante do Pai para começar a missão dele, e aonde foi a outra mais pesada? Getsemane. Naquela oração, daquela solidão, daquela entrega, da certeza de um Deus que é presente. Porque quantos momentos difíceis nós temos, que nós só temos diante de Deus. Quem que fica? Só Ele. Então é preciso que a gente comece a pensar nisso. Eu tenho que ter uma vida de oração mais intensa. Eu não posso só andar rezando. Não, filho, mas eu rezo quando eu estou dirigindo, ok? Mas oração é encontro. Um fala e o outro escuta. Você cala e ele fala. A nossa oração com Deus é um monólogo, né? Eu falo somente, não dá tempo de Deus responder, porque eu não me calo. Nós temos que reservar um tempo para Ele. Nós temos que silenciar. Isso é vital para nós. A oração, ela é vital. Ela é o motor do mundo. A oração que nos impulsiona. A oração que mantém viva a esperança. Nós não podemos abrir mão da oração na nossa vida. É a forma que eu tenho de conversar com meu Pai. É onde eu posso colocar para eles minhas necessidades, minha tristeza, minha angústia, a minha alegria, onde eu converso com o único que resolve. O resto te atrapalha. Deus é o único que resolve. E a igreja te pede também a prática da esmola. Porque, na verdade, a gente precisa treinar a começar a olhar para o outro, né? Que é seu irmão. Como é que eu posso ficar bem se eu sei que ela está precisando de alguma coisa, se ela é minha irmã? O que São João fala sobre isso? O que ele fala? Vixe Maria, até o fim da quaresma nós vamos estar bom na ação. Ele fala, como é que eu sei que, como que eu posso estar do seu lado, saber que você tem uma necessidade e o meu coração não se mexe, é sinal de que o amor de Deus não está em mim. Porque o amor de Deus, ele se compadece. Deus se compadece de nós. Então quando eu ajudo o outro, eu sou exatamente um emissário, eu sou um atravessador, eu sou aquele que ajuda o outro. Por causa dele. Eu sou só a extensão da misericórdia dele por causa dele. Falo, eu sou o braço de Deus para chegar no meu irmão, mas é Deus que é misericordioso com ele. Compreendem? E está escrito na palavra de Deus que a caridade, ela paga milhares de pecados. Vamos começar a olhar para o outro. Nossa grande dificuldade desse mundo, o grande treino desse mundo é aprender a amar a Deus acima de todas as coisas. Nós temos muitos deuses dentro de nós. Até ter o Deus absoluto. E temos que aprender a olhar uns aos outros. Somos irmãos. Então, a igreja nos ajuda nessa época com a oração, com o jejum e com a caridade. Os 3 andam juntos. Um nutre o outro. Como é que eu amo a Deus que me amou primeiro? Aprendendo a amá-lo.
Nosso coração vai sendo mexido para conhecê-lo, para amá-lo. Então eu passo a amar a Deus. E como é que eu posso corresponder a esse amor de Deus? Amando meu irmão, cuidando do meu irmão. Cuidando daquele que está perto de mim. Nós temos que estar atentos uns com os outros, mas é de verdade, não é mais ou menos não. Eu tenho que me comprometer com a vida do outro, é de verdade. Então, se isso não mexer comigo, se esse período dos 40 dias não me colocar de verdade, nu, diante de mim mesmo, pegar as palavras, pega essas leituras que eu falei com você, escrevi, que é a carta de Tiago, e se olhe diante daquilo que ele está falando, e fala, Senhor, eu preciso melhorar isso. Aí sim nós vamos ter uma conversão. Aí sim, nós vamos converter até na hora da morte, né? É um processo lento. Mas vamos pedir a Jesus essa graça, fala, me ajude de verdade, eu não quero ter uma vida de cristão de aparência. Eu quero de verdade ser cristã, porque aliás, eu não sei nem que dia que o Senhor me chama. Eu quero de verdade estar pronta para nos encontrarmos. Eu quero de verdade cumprir o que o Senhor pede. Mas eu quero viver uma quaresma de um jeito diferente. Entender que eu tenho um caminho. E esse caminho o Senhor vai trabalhar comigo até o final. Até a sexta-feira santa, até o domingo da ressurreição. Como é que eu vou? Eu tenho que ressuscitar, eu tenho que sair diferente. O que em mim morre? O que em mim renasce? O que em mim é transformado? Que coração eu passo a ter? Que olhar eu passo a ter no mundo que a gente é tão cego, não enxerga nem o óbvio? Me ajuda, Senhor. É para isso que eu estou aqui hoje, só para provocar vocês. Porque a quaresma é para isso, é para a gente ser provocado. É para a gente se perguntar aonde eu estou. Como que eu tenho caminhado na minha vida espiritual? Como que eu posso ser cristã e continuar indo na missa só domingo? Vou morrer falando isso com vocês. Porque eu, de verdade, eu acho lamentável a gente não estar lotando as igrejas todos os dias. Acho lamentável. Eu acho lamentável a gente querer alimentar uma vez por semana. Eu acho lamentável. É porque de verdade, eu tenho certeza, nós não cremos que Ele está aqui vivo aqui agora. E que quando eu recebo Jesus, eu recebo corpo, sangue, alma e divindade. E que todo alimento que eu como, a gente que absorve. Mas quando eu recebo Jesus, é Ele que me absorve. Porque na verdade todo o trabalho, toda a obra de Deus, toda a obra de Jesus é continuar a obra em nós. Todos nós seremos transformados. Mas quanto mais eu chegar perto dele, mais chance eu tenho de ser transformada. Mas uma vez por semana, não dá tempo. Oh, a gente acha condição para fazer tudo. Mas para ir à igreja, aqui em Belo Horizonte tem missa todos os horários. Qualquer lugar. Mas a gente não busca por isso, porque de verdade nós não entendemos até hoje o que é missa. Então a gente vive a nossa caminhada espiritual, gente, sem investimento. Porque eu tenho que cuidar daquilo que eu vou viver eternamente, não é não? A gente inverte. As preocupações, os nossos objetivos nos tiram do foco, que é Jesus. Então o dia inteiro eu preciso voltar, porque o dia inteiro eu sou tentada a tirar Deus de lado e viver o mundo. Esquece. Nós estamos aqui, inseridos aqui, mas não pertencemos aqui. A razão da nossa vida é Jesus, deveria ser. Então ele deveria ser a minha maior preocupação. Eu tenho que pensar nele o dia inteiro, mas é mentira que a gente não faz isso. Compreende porque eu estou provocando vocês hoje? É para provocar mesmo. É para falar, sai da mesmice. Deixa de ser esse católico de final de semana. É preciso colocar uma igreja que pegue fogo no mundo. É preciso de verdade, a sua atitude como cristão incomodar as pessoas. Você precisa nem falar evangelho, a pessoa vai olhar na sua vida e falar, tem um trem diferente. Mas enquanto a gente vier parecendo água de chuchu, essa fé morna, qualquer coisa nos derruba. Quando Jesus rezou, ele venceu o tentador por causa da oração. E hoje a gente é derrubado porque a gente não tem vida de oração. Então a gente não se sustenta. Qualquer coisa nos apavora, qualquer coisa nos coloca desesperados. Esquecemos quem nunca nos abandona. Mas se a gente não tiver um treinamento, não caminhamos. Hoje, de verdade, eu vim para provocar. Para que vocês possam se sacudir, sair do estado que vocês estão e falar, se Ele me chamar hoje, se eu não abrir meus olhos amanhã, qual o estado da minha alma para estar diante de Deus? É sério isso. Isso não é uma brincadeira. A vida espiritual não é uma brincadeira, ela é uma realidade. E o que Jesus fez por nós não é um conto de fadas, é real. É preciso que a gente desperte. E se nós, como cristãos, não temos amor a isso e não despertamos para isso, quem terá? Quem terá? Somos nós que temos que ajudar os nossos irmãos a descobrirem a doçura de um Deus que nos ama. Porque tudo isso Ele fez por amor. Esse amor que nos constrange. Esse amor que é o maior amor que você vai conhecer na sua vida. Um amor que jamais irá te trair. Um amor que jamais irá
te decepcionar. Então, se a gente não tem certeza disso, não vive isso, como é que eu posso contagiar alguém com esse amor? Eu só posso contagiar alguém se eu consigo viver isso. Nós, na verdade, essa correria do mundo nos fez esquecer a aventura espetacular que Jesus nos chama para viver com Ele. Nós perdemos essa dimensão. Nós perdemos a dimensão do que é viver e caminhar ao lado de um Deus vivo. Perdemos essa noção.